Primeiro, torne pessoal. Torne pessoal a história. Então, quando eu falei para você, sabe aquele bar de faculdade? Aquele bar que você ia? Eu falei sobre o seu bar. Tá? Eu falei sobre a sua experiência. Torne a história pessoal. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, não, aí, a Sandra foi e me deu um feedback super duro. Mas sabe quando a pessoa é maldosa com você? Isso é tornar pessoal. Peraí, eu tô falando da história da Sandra comigo. Aí, de repente, eu falo pra você que tá aí na câmera, mas sabe quando a pessoa é maldosa com você? Aí você, bumba, tornou pessoal. Virou sobre as vezes que foram maldoso com você. Emoção, conexão, história boa. Tá indo muito rápido? Não? Legal. Então tá bom. Eu que tô vendo vocês estão com uma cara aí, mas eu acho que é mais cara de que tá anotando e tal. Não, porque às vezes eu saio falando muito rápido e aí o pessoal olha ali atrás e começa a fazer para mim. Calma, 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 tá? Então, beleza. Torne pessoal. A história não é sobre a sua história, é sobre a pessoa se ver na sua história. Então, tipo, e sabe... Aí, sei lá, tipo, a mulher tá contando e rasgou o vestido. Ela tá contando para mim. Puta, nunca rasgou o meu vestido. Como que eu vou me tocar com essa história? Aí ela fala assim, e sabe quando você se sente sem graça? Sabe quando você se sente pelado na frente de todo mundo? Todo mundo já se sentiu assim. Aí você fala, nossa, sei. Assim que você se sentiu? Tá sacando, gente? Torna pessoal a história. É o mais legal. Funciona. Segundo, modela a sua voz. Então, se eu quero dar velocidade, aí eu falo, e tudo começou no Big Bang, aí o Big Bang explodiu, aí de repente formou a Via Láctea, o Milky Way, aí de repente um planeta ficou perto o suficiente, longe o suficiente para formar uma atmosfera, olha que coisa louca. Aí formou a atmosfera, aí essa parte é importante. Essa parte é importante, eu quero que vocês saquem. O início da vida, água. Estão notando? Eu fui rápido até onde eu queria. Aí eu quis dar ênfase, eu parei, fui devagar. Mas essa parte é importante. Eu estou modulando a minha voz. Aí eu ponho uma voz mais calma, veludada, de quem sabe o que fala. Eu posso falar qualquer besteira assim, que vai sair mais poético, com mais autoridade. Eu posso falar qualquer idiotice, desde que eu module a minha voz do jeito certo. Faz sentido? Tá bom? Modula a voz. Não me inventa de contar a história em monotônia. De repente eu... Nossa, não, é que hoje eu tô exausto, não é que a história tá chata, não. É assim que a gente faz, para não machucar o outro. Mas, na verdade, você tá tipo, puta que eu pariu. E você tá pensando assim, nossa, será que é hoje que passo lixo ou amanhã? Porque eu tenho que tirar, já são 7. E a pessoa contando a história. Outro dia eu tava numa reunião, faz tempo, era uma reunião presencial, aí tava eu, Marina e Léo, os caras começaram a contar história pra caralho, é um fornecedor, tá? É um fornecedor nosso que fala bastante, conta bastante história. Aí, de repente, minha cabeça tava assim, onde que a gente vai comer hoje? Porque ontem a gente comeu aqui embaixo, que é PF, arroz, feijão, frango, legumes. Aí amanhã é sexta, a gente geralmente come algo mais junk food, um hambúrguer. Então a gente podia ir naquele que tem a salada legal. E o cara contando a história. Por fora, isso é por dentro. Por fora eu tava assim. Sei. É isso que as pessoas fazem, mas elas fazem por educação. Por isso que é legal contar a história para criança. Criança não faz isso. Pega uma criança de 4, 5, 6 anos, você tá contando a história chata lá. Tá bom, tia, eu tô indo que eu vou lá pegar um negócio rapidinho. Ela sai correndo na sua frente. Vocês estão me entendendo? Por isso que é legal treinar com criança. Criança não fica assim, vou fingir que eu tô prestando atenção na história. E se bobear, ainda a criança vira pra você e fala, tá chata essa história. Fala mesmo, não fala? Quem convive com criança sabe. Tia, tá chata essa história, vamos brincar de outra coisa? Aí você fala, ok, ótimo, obrigado pelo feedback, vou aprender a contar uma história, tá? Treine em contar a história para criança. Terceiro, expresse com o seu corpo. A hora que eu tô falando aqui para vocês, eu saio correndo e começo a me mexer, e começo aí começa a gerar em você mais animação, tá? Então, presta atenção nisso. Não conta aquela história paradona que você vai
ficando todo duro, apertado, tá? Conta uma história que mexe, que fala, que exemplifica, tá? Tinham 2 seguranças e eles eram desse tamanho, olhavam com uma cara feia pra mim e falavam: eu vou te pegar, garoto, eu vou te pegar. E eu olhava pra eles e falava: não, você não vai conseguir, não, você não vai. Vou sim, eu vou te pegar e vou te matar, porque a hora que eu encostar em você, você já era. Sei lá, inventei agora essa história, tá? Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, porque eu ia me ferrar. 2 caras lá querendo me bater, eu não, sai fora. Então, eu inventei agora, só que aí é isso. Quando eu tô grandão, eu faço assim, era um cara muito grande, tal. Quando eu tô em defesa. Vai contar uma história pra uma criança sem se mexer, sem performar. Ela não retém a atenção. Tá bom? Então, você sempre tá contando a história pra criança da pessoa. Treina com as crianças da sua vida, tá? A emoção conecta. Eu falei isso pra você. Então, presta bastante atenção em quais emoções que você vai escolher no meio da sua história, tá? Por exemplo, eu estou contando uma história... Outro dia eu estava contando uma história no palco, numa daquelas 3 palestras, eu estava contando uma história, e aí, no meio, eu fiquei com vontade de contar um pedaço da história, só que eu estava dando medo, angústia, pressão, que eu queria que eles se mexessem. E aí eu lembrei de uma coisa que geraria compaixão. Eu pulei essa parte. Porque se eu ponho compaixão, eu estou dando uma gota de compaixão no meio da angústia. Vai misturar as coisas. Então eu pulo. Por mais que eu tenha que omitir um pedaço da história, eu tenho que pôr... Tá? Você não põe, você não conta ela inteirinha do jeito que ela foi. Você vê os filmes fodásticos, eles são o quê? Eles são assim, essa é uma história 100% fidedigna, a história de fulano de tal. Ou aparece, baseado em fatos reais. Ou seja, eu omiti umas partes que era meio chatona, mexi em outras. É isso que você vai fazer com a sua história. Tá? Eu sei lá se a história do Roberto foi exatamente do jeito que ele contou, mas ela é ótima. E ele estava lá, e ele viveu realmente. Eu sei lá, eu não lembro. Eu vou te falar a verdade, não sei exatamente. Eu acho que eu pesava 107, mas eu sei que era mais que 100. Então eu ponho 105 ali, que sempre funciona. Tá? Eu não vou ficar assim, eu não me lembro bem, eu não lembro exatamente. Eu sei que era mais que 3 disso, mas era menos que 110. Puta, coisa chata. Então, você tem que muitas vezes omitir um pedaço, tirar um detalhe, ou pôr um detalhe que vai causar a emoção que você quer. Ok? Crie tensão. Tem que ter um momento de tensão. Um momento que fica parado, que o tempo para, que fica todo mundo meio assim... E o que aconteceu? Sabe? Você sente quando as pessoas estão assim. Você sente quando está todo mundo assim, roendo a unha de... Se você olhar alguém contando bem história, ele cria muitas vezes, mas muitas vezes, tensão. Tá? Presta bastante nisso. Qual que é o seu momento de tensão na sua história? Pega a história do Roberto. Aí ele tava lá com o Leandro, tava lá se ferrando, uma hora ele falou, chega, eu vou bancar os custos do meu filho e tal. Buf, naquela hora é a hora que você, uau, vai lá, que você torce e tal, não sei o que lá. Então, por exemplo, na história da Índia, eu fui criando a tensão ali, só que aí eu parei, porque não era uma história, eu só estava exemplificando. Mas eu fui criando tensão. Quando você vai ficando tenso, você vai prestando mais atenção. Então tem que ter um momento de tensão e um momento de alívio, tá? Precisa ter esses 2 momentos. Sempre considere isso. O que a gente chama de pivô, tá? É um pivô ali dentro da história, tá? E lembre de utilizar os sentidos. Vocês viram na Índia? Sabe aquele cheiro forte, cheiro de esgoto que sobe quando bate o sol? Usei o sentido, sabe? Eu usei a sua visão. Poderia ter usado o sinestésico, tá? Eu usei bem pouquinho, que eu falei assim, aquilo que você sente no peito, mas podia ter usado mais, que você sente no peito, que aperta o seu coração, que dá vontade de chorar, mas é tanta tristeza que nenhuma lágrima sai. Simplesmente dá um aperto no peito, um vazio interno, e você sente ali na pele o que é não ter, o que essas pessoas têm, o que elas não têm. Pronto.
tá? Estou inventando tudo agora, para explicar para vocês real time, tá bom? Ponto importante, mude a vida das pessoas com suas histórias. As suas histórias, elas são extremamente ricas para ajudar no processo de transformação. Uma história é vital para uma palestra. Você tem que contar uma história, tá? E tem que ser muito boa, muito bem contada, muito estruturada dentro da sua palestra. E óbvio, para todo o resto da palestra, utilize a estrutura de storytelling que eu te falei. Histórias, na minha visão, educam mais do que aulas. As histórias, elas realmente formam quem a gente é, elas ajudam a gente a ver o mundo do jeito que a gente vê. E com certeza absoluta, a história que você já tem é o suficiente para transformar a vida de muitas pessoas.